Sabe, no mundo corporativo, às vezes os maiores riscos financeiros vêm justamente de onde a gente menos espera, dos relacionamentos mais próximos de uma empresa. É um tema super importante e hoje a gente vai entender exatamente o porquê. Pensa comigo, à primeira vista, parecem duas situações completamente diferentes, né? Mas elas têm sim uma característica em comum, uma característica fundamental, que acende um verdadeiro sinal de alerta no mundo das finanças. E é exatamente essa a resposta. O nome disso é transação com partes relacionadas. E é sobre isso que a gente vai conversar. Essas operações, olha, muitas vezes são totalmente legítimas, mas elas exigem um olhar muito atento por causa dos riscos que elas podem esconder. Ok, vamos lá. É importante deixar uma coisa bem clara. Nem toda transação com uma parte relacionada é um problema. Na verdade, muitas fazem parte do dia a dia dos negócios. A questão toda é que, pela natureza delas, elas carregam um potencial de risco que é único. E aqui a gente entende melhor esses riscos, que vem direto da norma NBCTA 550. Primeiro, os termos do negócio podem não ser aqueles de mercado, sabe? Preços mais baixos, juros camaradas, coisas que não aconteceriam com uma empresa independente. Elas também podem se esconder em estruturas societárias super complexas, difíceis de rastrear. E claro, a proximidade, né? Ela pode abrir espaço para manipulação. E para completar, às vezes os próprios sistemas da empresa não estão preparados para identificar e registrar essas operações do jeito certo. Tá, mas para lidar com um risco tão específico assim, precisa ter regra, né? E não é uma regra que surge do nada. Existe toda uma estrutura, uma hierarquia que começa lá no nível global. E essa hierarquia é bem interessante. Funciona quase como uma cascata. Tudo começa lá em cima, com a Federação Internacional de Contadores, a IFAC, que cria as normas internacionais, como a ISA 550. Daí, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com o IBRACON, que é o Instituto dos Auditores, pegam essa norma e adaptam para a nossa realidade. E o resultado final é a nossa NBC TA 550, a regra local, que está totalmente alinhada com o que há de melhor no mundo. Beleza. Agora que a gente já sabe de onde veio a norma, vamos mergulhar no que ela realmente diz. E o ponto de partida é a definição mais importante de todas. Essa definição pode parecer um pouco técnica, mas a ideia central é simples. Uma parte relacionada é basicamente alguém ou alguma empresa que tem o poder de influenciar as decisões. E esse poder pode ser o controle total, tipo uma matriz e sua filial, ou pode ser o que a norma chama de influência significativa, que é ter um peso importante nas decisões financeiras e operacionais da companhia. E para isso ficar mais concreto, vamos ver alguns exemplos bem práticos. A gente está falando de controladoras e subsidiárias, de um acionista com muitos votos, dos próprios diretores e executivos e, atenção, até dos familiares próximos deles. E mais, outras empresas que esses executivos ou suas famílias controlem. Ou seja, a rede de relacionamentos pode ser bem grande. Certo, com as regras e as definições em mente, vamos para a prática. Como é que o auditor lida com tudo isso? A gente pode imaginar o auditor quase como um detetive financeiro. E a NBCTA 550 é basicamente o manual de investigação dele. E o trabalho é super metódico. Segue um processo bem claro, como a gente vê aqui. Começa com a avaliação de risco, ou seja, o auditor precisa primeiro entender quem são as partes relacionadas da empresa. Depois, ele parte para a identificação, avaliando os riscos. Isso leva à resposta, que é quando ele de fato executa os testes de auditoria. Em seguida, vem a avaliação, para ter certeza de que tudo foi registrado e divulgado direitinho. E fundamental, tudo isso precisa ser muito bem documentado. Mas de todo esse processo, tem uma frase da norma que é, digamos, o pulo do gato. São as transações significativas fora do curso normal dos negócios. São essas operações, as que fogem da rotina da empresa, que vão receber a maior atenção do auditor. É ali que ele vai focar a lupa. E como é que o auditor separa o joio do trigo? Esse quadro comparativo aqui ajuda muito a gente a visualizar. De um lado, você tem uma transação normal com termos padrão entre partes independentes. Do outro, os sinais de alerta, uma transação que parece não ter uma lógica de negócio, sabe, com termos muito estranhos, como um preço fora da realidade ou juro zero. Ou então, uma operação feita por uma estrutura super complexa, talvez até para esconder quem está por trás. No final das contas, todo esse trabalho técnico, todas essas regras, elas têm um propósito bem maior. Não se trata só de cumprir um procedimento, mas sim de construir um dos pilares mais importantes para o ambiente de negócios
Então, por que tudo isso importa tanto? Porque a aplicação rigorosa da NBC-TA 550 aumenta a confiança de quem investe, fortalece a governança das empresas e, claro, deixa o mercado como um todo mais transparente. Quando essas transações são identificadas e divulgadas corretamente, todo mundo, acionistas, credores, o mercado, todo mundo passa a ter uma visão muito mais fiel da realidade da empresa. E isso ajuda a construir um ambiente de negócios mais sólido e confiável para todos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Ter normas como a NBC-TA 5050 é sem dúvida um avanço gigantesco para a transparência, mas a vigilância tem que ser constante, porque a complexidade dos negócios sempre pode acabar criando novos espaços para aquelas operações que, digamos, preferem não aparecer na luz do dia.